Era fim de tarde no interior. O sol já começava a se esconder atrás das montanhas, pintando o céu com um tom alaranjado, daqueles que parecem anunciar que algo está prestes a acontecer. O vento soprava leve pelos campos, fazendo o trigo balançar como um mar dourado. Era um dia comum para seu Antônio, um fazendeiro de 60 e poucos anos, conhecido na região pela simplicidade e pelo coração generoso. Ele voltava devagar, dirigindo seu velho caminhão pela estrada de terra que cortava sua fazenda. Tinha costume de aproveitar o silêncio do entardecer para pensar na vida, nas coisas que perdeu, nas que ainda restavam. Desde que sua esposa, Dona Helena, havia partido há 3 anos, o silêncio da fazenda nunca mais foi o mesmo. Mas naquela tarde, algo diferente chamou sua atenção. Lá, no meio da estrada, quase coberta por poeira e sombra, havia uma pequena figura caída. De longe parecia um saco de estopa ou um animal atropelado. Mas à medida que o caminhão se aproximava, o coração de seu Antônio começou a bater mais forte. Aquilo não era um animal. Era uma pessoa. Ele freou bruscamente. O caminhão derrapou um pouco e o som dos pneus misturado com o estalo do motor ecoou no campo vazio. Com o coração acelerado, ele desceu e correu até o que parecia ser uma menina. Estava desacordada, o rosto sujo de poeira, a roupa rasgada, o corpo machucado. Ela devia ter uns 15, talvez 16 anos, e respirava com dificuldade. Por um instante, ele ficou sem saber o que fazer. A estrada era isolada. Ninguém passava por ali àquela hora. O sol já se escondia e a noite começava a cair, junto com aquele frio que entra nos ossos. Seu Antônio olhou para os lados, gritou por ajuda, mas só o vento respondeu. Ele então pegou a menina nos braços. O corpo dela era leve, frágil, e por um momento, ele sentiu algo que há muito tempo não sentia. Medo. Não medo de perigo, mas medo do que aquela situação poderia significar. Quem era aquela garota? De onde ela veio? O que faz uma menina ferida sozinha no meio de uma estrada de fazenda? Ele colocou a jovem no banco do passageiro e dirigiu de volta para casa, o coração apertado. A cada solavanco da estrada, ela gemia de dor. E entre um suspiro e outro, murmurava palavras desconexas. Nomes, talvez lembranças. Pai, não me deixa. Ao chegar, seu Antônio a levou direto para a cozinha, deitou-a no sofá e correu para pegar água e toalhas. Fez o que pôde. Limpou os ferimentos, aqueceu um pouco de leite e tentou acordá-la com cuidado. Depois de alguns minutos, os olhos dela se abriram, vagos e assustados. Calma, menina. Você está em segurança agora, disse ele, com a voz calma, mas firme. O que aconteceu com você? A garota olhou em volta, confusa, tremendo. Parecia não entender onde estava. Ela tentou falar, mas a voz falhou. Eles voltam! Eles vão voltar! Seu Antônio se aproximou, preocupado. Quem, menina? Quem vai voltar? Mas ela desmaiou de novo. Naquela noite, ele não pregou os olhos. Ficou sentado na cadeira da cozinha, observando a menina dormir, com o velho lampião aceso ao lado. O tic-tac do relógio de parede era o único som dentro da casa, além da respiração fraca dela. A mente de Antônio era um turbilhão. Lembranças antigas começaram a vir à tona. Lembranças que ele achava ter enterrado junto com o passado. A imagem de sua filha, que desaparecera há mais de 20 anos, sem deixar rastros, surgiu nítida em sua mente. A menina da estrada tinha quase a mesma idade que ela tinha quando sumiu. E por algum motivo, o coração dele dizia que aquilo não era coincidência. Na manhã seguinte, quando o sol tocou a janela e os galos cantaram, a menina acordou. Estava mais calma, mas ainda assustada. Tentou se levantar, mas sentiu dor nas pernas. Antônio preparou café e um pouco de pão fresco. Colocou a comida sobre a mesa e disse: "Come um pouco, você precisa recuperar as forças." Ela o olhou com desconfiança, mas a fome falou mais alto.
Enquanto comia, os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu não sei se devia estar aqui, disse com a voz baixa. Eles podem vir atrás de mim. Ninguém vai te fazer mal enquanto estiver aqui, respondeu ele. Mas eu preciso saber o que aconteceu. A menina respirou fundo, hesitou e começou a falar, aos pedaços. Disse que vinha de longe, que estava fugindo de gente perigosa. Falou sobre uma casa grande e isolada, onde outras garotas eram levadas. Disse que ouviu gritos e que uma noite conseguiu escapar, mesmo ferida. Seu Antônio sentiu um arrepio percorrer o corpo. Aquilo não era apenas uma história triste. Era um grito por socorro. Ele sabia que precisava ajudar, mas também sabia que se envolvia com algo muito maior do que imaginava. A menina, ainda trêmula, olhou para ele e disse algo que o fez gelar por dentro. Antes de eu fugir, ouvi um deles dizer um nome que eu nunca vou esquecer. Era o seu. O tempo pareceu parar. O vento que entrava pela janela cessou, o som dos galos ao longe desapareceram, e o coração do fazendeiro disparou. O meu nome? Perguntou ele confuso. Como assim, o meu nome? A menina o olhou com olhos marejados e disse: Eles disseram que tudo começou aqui, na sua fazenda. Por um instante, seu Antônio ficou em silêncio. Aquelas palavras ecoavam dentro da cabeça dele como um trovão distante, que vai se aproximando até virar tempestade. Tudo começou aqui, na sua fazenda. Ele olhou para a menina, tão frágil, tão assustada, e percebeu que ela acreditava no que dizia. Não havia engano naqueles olhos. Era medo, puro e simples. Mas como o nome dele poderia estar envolvido em algo assim? Aquela era a terra em que ele nasceu, cresceu e trabalhou a vida inteira. Nada de estranho acontecia ali. Pelo menos, não que ele soubesse. Tentando manter a calma, Antônio encheu uma caneca de café e respirou fundo. Filha, você tem certeza do que ouviu? Perguntou com voz firme, mas sem querer assustá-la. Ela assentiu devagar. Tinha um homem, ele parecia ser o chefe deles. Disse que essa fazenda era o primeiro lugar, que foi aqui que tudo começou, há muitos anos. O primeiro lugar do quê? Ele insistiu. Ela baixou o olhar, apertando as mãos trêmulas sobre o colo. Eu não sei, eles falavam de experimentar, de treinar. Eu não entendi direito, só sei que muita gente desapareceu por causa deles. O velho sentiu o estômago embrulhar. Aquilo soava absurdo, mas o tom da menina era de quem carregava trauma, não mentira. Por um momento, ele se lembrou dos boatos antigos, histórias que o povo contava quando ele ainda era moço, sobre caminhões que passavam à noite por estradas secundárias, sobre gritos vindos das matas, sobre coisas que ninguém nunca teve coragem de investigar. Mas o tempo passou e as histórias viraram apenas isso, histórias. Até agora. Naquela tarde, ele resolveu ir até o celeiro. Precisava de ar. A cabeça latejava, o coração pesado. Enquanto caminhava, cada passo parecia levá-lo mais profundo em lembranças que ele nunca quis revisitar. O vento soprava forte, fazendo a porta do celeiro bater, e um som metálico ecoava lá dentro. Antônio empurrou a porta, que rangeu, e entrou. O cheiro de madeira velha e feno úmido encheu o ar. Era um lugar comum, usado há décadas para guardar ferramentas e mantimentos. Mas naquele momento, algo parecia diferente. Um canto do chão estava revirado, marcas recentes, como se alguém tivesse cavado ou movido algo. Ele se aproximou, ajoelhou-se e passou a mão sobre a terra. Ali, encontrou pedaços de tecido, restos de correntes antigas e uma pequena caixa de ferro enferrujada, quase coberta de pó. Com esforço, abriu a tampa. Dentro, havia algumas fotos amareladas, recortes de jornal e um caderno de anotações com o nome de Helena na capa. O coração de seu Antônio quase parou. Helena era o nome da esposa dele. As mãos trêmulas folhearam o caderno.
As páginas estavam cheias de anotações estranhas, horários, endereços, nomes, códigos e até desenhos de marcas em forma de triângulo. No final, havia uma frase escrita com caligrafia apressada: "Se descobrirem o que fizemos, tudo acaba." Um frio percorreu a espinha do fazendeiro. Ele largou o caderno e cambaleou para trás. O que aquilo significava? O que sua esposa, a mulher mais doce e bondosa que ele conheceu, poderia ter a ver com aquilo? Voltou para casa correndo, o coração acelerado, e encontrou a menina sentada na varanda, olhando para o horizonte. "Você disse que ouviu um nome da minha fazenda, e o meu nome?" começou Willie ofegante. "Mas ouviu mais algum nome? Alguma mulher, talvez?" Ela franziu a testa, tentando lembrar. "Sim, eles falaram o nome de uma mulher. Acho que era Helena." O tempo pareceu parar outra vez. Seu Antônio sentiu o chão sumir sobre os pés. "Helena?" repetiu ele, quase sem voz. "Helena era minha esposa." A menina o olhou surpresa. "Então, é verdade. Tudo começou aqui." Ele se afastou, confuso, tentando organizar os pensamentos. A lembrança do caderno, das anotações, das correntes, tudo se misturava àquela revelação. Poderia ser uma coincidência? Ou estaria ele descobrindo um lado da própria vida que nunca conheceu? Naquela noite, ele acendeu o lampião e voltou a ler o caderno. Cada palavra parecia pesar mais do que a anterior. Havia menções a testes de resistência, a selecionar pessoas certas, a um projeto maior. E entre as linhas, nomes de famílias conhecidas da região. Gente que desapareceu sem explicação. Um detalhe, porém, chamou sua atenção. Uma anotação datada de 1998, o mesmo ano em que sua filha desapareceu. Ao lado da data, estava escrito apenas: "Primeira tentativa falhou. A garota fugiu." O corpo de seu Antônio estremeceu. A filha dele teria sido uma dessas tentativas? Helena teria estado envolvida nisso tudo? Ele fechou o caderno e olhou para o retrato antigo que ficava pendurado na parede da sala. Uma foto de família tirada no mesmo campo onde agora vivia sozinho. Por trás daquele sorriso congelado no tempo, talvez houvesse segredos demais. Nos dias seguintes, a menina começou a se recuperar. Comia melhor, dormia mais tranquila, mas ainda tinha pesadelos. Às vezes gritava de madrugada, dizendo que alguém a chamava pelo nome. Seu Antônio passou a vigiá-la de longe, tentando entender. E quanto mais observava, mais percebia que algo a ligava à sua história, não apenas pelo acaso de tê-la encontrado. Uma noite, enquanto ele arrumava lenha no quintal, ouviu a menina sussurrar dentro da casa: "Eu conheço esse lugar, já estive aqui." Ele entrou rapidamente, assustado. "Como assim, menina? Quando?" Ela olhou para o chão, como se tivesse medo de lembrar. "Quando eu era pequena. Eu não lembrava direito, mas agora sim. A cerca, o galpão, até o barulho do moinho. Eu já estive aqui antes." O fazendeiro se sentou, o coração disparado. "Você está dizendo que cresceu aqui?" Ela negou com a cabeça. "Não, mas eu era trazida para cá, de vez em quando, eu e outras meninas." Ele ficou sem fala. Tudo ao redor parecia girar. A voz dela soava como a de um fantasma trazendo verdades que ele nunca quis ouvir. "Tinha uma mulher", continuou a menina. "Ela sempre usava lenço na cabeça e dizia pra gente ficar quieta, que era pro nosso bem, que um dia tudo faria sentido." "Um lenço?" Ele interrompeu, quase sem fôlego. "Sim, um lenço florido, vermelho e branco." Seu Antônio sentiu as lágrimas subirem. Aquele lenço, ele lembrava bem.
era o mesmo que Helena usava todas as manhãs quando ia cuidar do jardim. Por dentro, ele lutava contra a sua própria memória, tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez fosse engano da menina. Talvez alguém quisesse fazê-lo acreditar em uma mentira. Mas no fundo, ele sabia. O olhar dela, o tom da voz, tudo era real demais para ser invenção. Nos dias que se seguiram, o peso da dúvida começou a devorá-lo. Cada canto da fazenda parecia esconder algo. À noite, o vento que batia nas janelas soava como passos. E a cada som distante, ele se perguntava: estaria Helena tentando dizer algo? Certo dia, ao amanhecer, ele foi até o cemitério pequeno atrás da casa, onde Helena estava enterrada. Levou flores, como sempre fazia. Mas ao se ajoelhar diante da lápide, percebeu algo estranho. A terra em frente à cruz estava mexida, recente. O coração dele gelou. Alguém estivera ali. Naquela manhã, o vento soprava mais frio. O fazendeiro ficou parado diante do túmulo de Helena, olhando a terra remexida como se o chão guardasse uma respiração. Nada ali parecia natural. As flores que ele deixara dias antes estavam tombadas, o solo ainda úmido, como se alguém tivesse estado ali na noite anterior. Ele ajoelhou-se devagar, passou a mão sobre a terra e sentiu algo duro, metálico. Cavou um pouco com os dedos e encontrou uma pequena chave, enferrujada, amarrada num fio de tecido vermelho e branco, o mesmo padrão do lenço que Helena usava todos os dias. Naquele instante, o ar pareceu se tornar mais pesado. Um arrepio atravessou o corpo dele. E memórias antigas começaram a voltar como ecos. Helena rindo no quintal, segurando a filha pequena pela mão. O barulho do moinho ao fundo e um cheiro de feno queimado. Mas havia algo além dessas lembranças. Uma sensação de que algo estava fora do lugar, como se o passado tivesse se misturado ao presente. Com a chave nas mãos, ele levantou-se e olhou em direção ao celeiro. Sabia que, em algum canto dali, haveria uma fechadura esperando por aquela chave. O sol já começava a baixar quando ele entrou no celeiro novamente. O ar ali dentro parecia mais frio do que o de fora. Cada passo fazia o chão ranger, como se o lugar respirasse junto com ele. Passou os olhos por cada parede, cada tábua, até que reparou numa pequena porta de madeira atrás das pilas de feno. Uma porta que ele jurava nunca ter visto antes. Empurrou o feno para o lado e se aproximou. A fechadura era antiga, coberta por poeira, mas a chave encaixou com facilidade, como se tivesse esperado por aquele momento. Ao girar, ouviu um clique seco. A porta se abriu lentamente, revelando um compartimento estreito, onde o ar cheirava a tempo e segredo. Dentro, havia apenas uma caixa de madeira. Ele a puxou com cuidado, levou até a luz do lampião e abriu. Lá dentro, encontrou um envelope envelhecido com o nome dele escrito à mão: Antônio. As mãos tremiam enquanto ele deslizava o papel para fora. A caligrafia era inconfundível. Era de Helena. Se você está lendo isso, é porque a verdade encontrou um jeito de voltar. Assim começava a carta. Cada palavra parecia escrita com o peso de uma confissão. Helena falava de coisas que ele nunca imaginou, de pessoas que a procuraram no passado, de promessas feitas em nome de uma causa misteriosa, de algo que começou como uma tentativa de ajudar e terminou se tornando uma sombra. Dizia que alguém estava usando a fazenda para fins que ela não compreendia e que quando tentou se afastar, já era tarde demais. No fim da carta, um pedido. Se um dia uma menina cruzar seu caminho, não a deixe ir. Ela é a chave. Tudo o que perdemos, tudo o que fomos, vive nela. Seu Antônio ficou imóvel. A menina? Aquela que ele encontrou ferida na estrada? O lampião tremia em suas mãos.
O vento lá fora começou a soprar forte, batendo contra as paredes do celeiro, e por um instante ele jurou ouvir uma voz sussurrar o nome dele. Suave, quase maternal. Saiu correndo dali, o coração disparado. Ao chegar em casa, chamou pela menina. Nenhuma resposta. As portas estavam abertas, as cortinas se movendo com o vento. O relógio de parede havia parado. Ele subiu as escadas, o coração pesado, chamando mais uma vez. Menina, você tá aí? E então, no quarto, encontrou algo sobre a cama. O lenço vermelho e branco de Helena, dobrado com cuidado, e sobre ele, uma fotografia antiga. Era uma foto tirada na fazenda há muitos anos. Nela estavam ele, Helena e uma garotinha de olhos brilhantes. Mas no canto da imagem, quase apagada pelo tempo, havia outra criança. Uma menina que ele não lembrava de ter visto. O rosto era o mesmo da jovem que ele encontrara na estrada. O velho caiu de joelhos. As lágrimas vieram sem aviso, misturadas com um sentimento que ele não sabia nomear. Medo, arrependimento e um amor perdido que agora voltava em forma de mistério. E naquele instante, ouviu passos lentos vindo do corredor. A menina apareceu na porta. O olhar dela estava diferente. Não havia mais medo, mas uma estranha serenidade. Ela parou diante dele e disse com voz suave: Eu não vim por acaso. Eu vim porque alguém me chamou. O fazendeiro mal conseguia respirar. Quem te chamou, filha? A menina sorriu levemente. A mulher do lenço. Um vento forte atravessou a casa, apagando o lampião. E no escuro, o velho sentiu algo que não sentia há anos. A presença de Helena, viva em algum lugar entre o silêncio e o tempo. O dia amanheceu cinza. Um nevoeiro espesso cobria os campos e o ar cheirava a terra molhada. O fazendeiro ficou de pé na varanda, olhando o horizonte. A menina dormia no quarto de hóspedes, o lenço dobrado ao lado da cama. A carta de Helena ainda tremia em suas mãos. Naquela noite ele não dormira, não podia. As palavras da esposa e o olhar da menina se misturavam como peças de um quebra-cabeça que ele temia terminar. Mas agora, com o sol subindo lento por trás das colinas, ele sabia que não podia fugir da verdade. Pegou o casaco, respirou fundo e voltou ao celeiro. Lá dentro tudo estava igual, mas ele não. A caixa, o caderno, a chave, tudo fazia parte de algo maior. Empurrou novamente o feno e a parede atrás da pequena porta pareceu vibrar sob o toque. Forçou uma tábua e encontrou um fundo falso. Por trás, um cofre pequeno de metal, pesado e frio. A mesma chave do túmulo se encaixou perfeitamente. Dentro havia apenas um envelope carimbado com o selo antigo e uma ficha datilografada. O papel trazia o nome dele no topo: Antônio de Almeida, Projeto Aurora. As mãos dele suaram. Folheou as páginas amareladas e o ar lhe faltou. Ali estava tudo: registros, assinaturas, relatórios de visitas. Um programa financiado por gente poderosa, fazendas usadas para testar novas colheitas, novas substâncias, novas melhorias genéticas. E no meio das anotações, uma frase em destaque: candidatos, familiares e crianças da fazenda principal. Ele se afastou, cambaleando. Tudo girava. De repente, entendeu por que Helena falava em projeto. Entendeu os desaparecimentos, as noites em que ela saía escondida, o silêncio quando perguntava pela filha. A fazenda nunca fora apenas dele. E o nome Aurora não era só um código. Era o nome da menina. Lentamente, as lembranças se alinharam. A filha desaparecida, o registro de 1998, a garota que ele encontrara na estrada. Aurora. O som de passos leves o fez virar. Ela estava na porta com o lenço vermelho e branco nas mãos. Eu sonhei com este lugar a vida inteira e agora sei por quê, disse, olhando o chão de madeira. Você
Ele tentou falar, mas a voz não saiu. Você é... Eu sou o que restou, seu Antônio. Ela o olhou nos olhos. E o que fizeram comigo começou aqui. O velho caiu de joelhos, a ficha ainda nas mãos. As palavras da carta ecoavam na cabeça. Ela é a chave. Tudo o que perdemos vive nela. Agora ele entendia. A menina não era um acaso. Era o resultado de escolhas que ele e Helena fizeram sem saber até onde iam. Aurora se aproximou, segurou o rosto dele com calma. Não vim para te culpar, vim para entender. Lágrimas escorreram no rosto do homem. Eu nunca soube, juro por Deus, eu nunca soube. Ela assentiu. Eu sei, por isso vim até aqui, para que alguém, ao menos uma vez, dissesse a verdade. O vento soprou mais forte, abrindo a porta do celeiro. O som do campo encheu o ar. A Aurora caminhou até o limiar, observou o horizonte coberto pela neblina. Tudo o que fizeram aqui vai sumir um dia, disse. Mas a gente precisa lembrar, nem que doa. Antônio se levantou com dificuldade, segurando o envelope. O que vai fazer agora? Perguntou, a voz rouca. Ela olhou para ele, firme. Contar. E começou a andar em direção à estrada. Ele a seguiu até o portão, mas não disse nada. Sabia que não podia impedir. A cada passo que ela dava, ele via assombro da filha perdida se misturar à figura daquela jovem. Quando a Aurora chegou ao meio da estrada, o sol rompeu por entre as nuvens e a luz iluminou o lenço vermelho e branco balançando em sua mão. Antônio ficou parado vendo-a desaparecer na poeira. Nas mãos, a ficha e a carta. No coração, o peso de uma verdade que ninguém mais poderia carregar. O vento levou as últimas palavras de Helena ainda escritas no papel. O que enterramos na terra sempre volta à superfície, mais cedo ou mais tarde. Ele olhou para o horizonte, e um silêncio profundo tomou conta da fazenda. Não havia gritos, nem lágrimas, nem consolo. Apenas o som distante de passos indo embora, e a certeza de que a verdade, finalmente, havia saído daquela estrada para nunca mais voltar.